Então vamos nos ocupar com alguns eventos futuros, alguns acontecimentos que ainda temos diante de nós. Muita coisa da profecia já se cumpriu, outro tanto ainda vai se cumprir. Novamente, o foco da profecia é Jerusalém, não vai mudar. Repetindo aquele versículo de 2 Pedro 1, versículo 19, que temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, ainda que talvez seja difícil ficarmos atentos por tanto tempo, mas vamos tentar. Como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então a profecia ela nos ajuda a nos posicionar neste mundo, ela nos dá luz quanto ao futuro, e essa luz quanto ao futuro também nos dá luz e orientação para o nosso caminhar agora. Se nós não entendemos, por exemplo, quais eventos ainda da profecia são futuro, nós vamos chegar a fazer aquilo que pessoas no século XIX fizeram: calcular a vinda do Senhor Jesus. Parar de trabalhar, esperar ali e ficar desapontado quando ele não vem. A Bíblia nos diz que ele vem em breve, e essa é a única indicação que nós temos quanto ao tempo. E sabendo isso, é um evento futuro, a vinda do Senhor é profecia, e se a Bíblia nos diz que ele vai vir breve, então isso tem uma consequência para a nossa vida agora, que é esperar por ele sempre. Não apenas em uma data X que nós de repente calculamos. Apenas um exemplo como a palavra profética serve como lâmpada para nós. Já vimos na primeira palestra que a finalidade da profecia é nos mostrar que Deus vai congregar e juntar Israel em sua própria terra e que então haverá a volta visível do Senhor Jesus para reinar em Sião igual a Jerusalém, como o rei de todo mundo e como o Messias de Israel. Vimos essa panorâmica com mais detalhes na primeira palestra. Quem não esteve pode depois ouvir ela. Tenho certeza que o Luca vai disponibilizar também as gravações em algum momento. E agora nós vamos nos ocupar mais com essa última parte. Colocar o foco naquilo que vem depois do arrebatamento. Depois do parênteses que interrompeu essas 70 semanas mencionadas no capítulo 9 de Daniel. Ainda vão vir 7 anos neste mundo que tem a sua importância em especial para o povo de Israel, mas atingem outros povos. Para entendermos um pouco melhor a visão dos profetas do Antigo Testamento e também do Novo, como João no Apocalipse, precisamos entender que o profeta ele está como em cima de um pico de uma montanha, olhando para outras montanhas, e ele não vê aquilo que está no meio dos vales. Quando você está em cima de uma montanha e tem nuvens lá embaixo cobrindo, você apenas vê os picos que estão saindo das nuvens. E essa é a visão que o profeta normalmente tem. Ele vê alguns eventos e outros ficam debaixo das nuvens. E uma dessas coisas que fica debaixo das nuvens, entre os picos proféticos, é a época atual, a época da igreja, que não fazia parte das profecias. Chegando a eventos futuros, então nós já vemos em nossa época alguns eventos preparatórios para o cenário profético do futuro, para o tempo do fim. Desde o ano de 1881, temos assistido diversas, os judeus chamam isso de aliyah, ou subidas do povo de Israel, de todas as partes do mundo até a terra de Israel. Começou
mais ou menos em 1881, em grande estilo. Finalmente, no dia 14 de maio de 1948, o moderno Estado de Israel foi fundado. Portanto, presenciamos, para muitos aqui já é de novo passado, que eles nem estavam vivos, profecia cumprida, uma restauração nacional do povo de Israel. Restauração nacional significa que esse povo não tinha um próprio Estado, estava expulso de sua terra em boa parte, embora em todas as épocas judeus tenham vivido em Israel, nunca era zerado. E em 1948, eles recebem, declaram de novo um Estado independente como um lar nacional para esse povo judeu, em uma terra que pertence a eles por direito prometido por Deus mesmo. Então ninguém também tem como tirar eles de lá, ninguém tem como a longo prazo advogar uma solução de 2 estados na terra da Palestina, porque Deus falou que tudo vai ser Israel. Então, em algum momento, tudo vai ser. Essa restauração nacional, a volta do povo de Israel, em boa parte, para a sua terra, na incredulidade, temos profeticamente predito em Ezequiel, capítulo 37, nos primeiros 8 versículos, e também o Senhor Jesus, naquela chamada pregação profética, o sermão profético, ele faz referência em Mateus 24, versículos 32 a 34, a esse evento. São eventos preparatórios para que o tempo do fim, de fato, possa vir. E apenas como uma curiosidade, desde o ano de 1950, o judeu que é judeu por nacionalidade, que se identifica como um judeu nacional, ele tem direito à imigração a Israel e à cidadania. Então, de fato, algo que ninguém pensou que seria possível de um povo que durante mais que 1800 anos estava sem uma terra, sem um Estado, ter um Estado novamente. Mas Deus havia predito isso. Então, aconteceu. Eventos no tempo do fim. Essa expressão, tempo do fim, é uma expressão que aparece diversas vezes também no livro de Daniel. Então, não é uma expressão tirada do ar, mas é a própria Bíblia que chama aquele tempo futuro de o tempo do fim. Nesse tempo do fim, nós temos mais um evento preparatório, que também para nós hoje ainda é futuro, mas que pertence à época da graça ainda. É, vamos dizer, o último evento que fecha aquele parênteses. A época da graça, a época da igreja, em qual nós vivemos, termina com um evento chamado de arrebatamento. O arrebatamento é o tirar à força os crentes da atual época dessa terra e colocar eles num outro ambiente, num ambiente celestial. Eles são um corpo celestial, a igreja composta por todos os verdadeiros salvos é um corpo celestial, e para que as profecias todas que vão se referir de novo a Israel e a terra possam se desenrolar, a igreja, esse corpo celestial, tem que ser removido do cenário terrestre, antes que aquelas coisas aconteçam. Em 1 Tessalonicenses 4, os versículos mencionados na primeira palestra, 15 a seguir, eles mostram esse arrebatamento e nos mostram que o próprio Senhor Jesus, ele vai vir com um alarido, que podemos de alguma maneira ligar aos mortos em Cristo, que não são apenas pessoas da época da graça, mas todos aqueles que já faleceram crentes. Eles vão ressuscitar quando o Senhor Jesus virá.
Depois ele também se manifesta com uma voz de arcanjo, e o arcanjo na Bíblia sempre tem ligação com Israel, portanto podemos interferir aqui, concluir que a voz de arcanjo tem a ver com aqueles que pertenciam no Antigo Testamento ao povo de Israel, também eram santos do Antigo Testamento, e como nós vemos em algumas passagens proféticas, que depois eles estão assistindo a alguns eventos futuros, eles também necessariamente têm que em algum momento ressuscitar e ser levados a esse ambiente celestial, embora eles não façam parte da igreja. Como vimos, igreja e Israel são duas coisas diferentes. Depois temos ainda também a trombeta de Deus, sem entrar nos detalhes das trombetas a qual Paulo se refere aqui, do exército romano, tanto no alarido como na trombeta de Deus. Nós podemos ligar isso também aos demais salvos de outras épocas. E com isso, a presente dispensação, a presente época no governo de Deus se encerra com esse evento do arrebatamento que vai ser tratado ainda. Os santos vivos na terra, se acontece hoje, e pode acontecer a qualquer momento, porque não tem nenhum evento profético que ainda tenha que acontecer antes do arrebatamento. Se acontecer agora, então os crentes vivos, os salvos vivos, eles vão ser transformados para então, juntamente com aqueles que ressuscitaram, serem levados para o céu, no arrebatamento, ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E esse arrebatamento faz parte da primeira ressurreição, a Bíblia chama isso assim, que acontece em 3 etapas: o Senhor Jesus, depois os crentes na época, no momento do arrebatamento, e uma terceira etapa, os salvos que ainda vão existir no futuro e vão morrer durante, por exemplo, a tribulação e grande tribulação. Então todos esses fazem parte da primeira ressurreição. E o Júlio vai me permitir agora de inserir talvez 2 minutos de um apelo. Porque o que estamos falando aqui, do arrebatamento, para alguns talvez é terra nova, nunca ouviram falar dessas coisas. É um evento que vai acontecer, que é Deus mesmo que prometeu, e quando falamos de profecia, muitas profecias da Bíblia já se cumpriram. Então podemos ter certeza que aquilo que Deus fala para o futuro vai acontecer. E aí vão existir 2 grupos de pessoas. Um grupo que são os crentes, e quando eu digo crentes, não é um termo que se opõe, como se usa muito no Brasil, crentes e católicos. Isso é bobagem. Um crente na Bíblia é uma pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é um crente. Tanto faz a qual igreja ele pertence, qual denominação que ele tem. Se na Igreja Católica existe alguém que aceitou a Cristo como seu Salvador, esse é um crente. E somente essas pessoas, esses crentes, esses salvos, eles vão ser arrebatados. Se você ainda não tiver o Senhor Jesus como seu Salvador, se você ainda não se entregou a Ele, não confessou os seus pecados, reconhecendo eu sou pecador, por melhor que eu seja aqui neste mundo, eu tenho pecado, eu preciso do Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que por meio da morte dele na cruz me consegue salvar, me substituir diante de Deus. Se você não tem ele ainda como seu Salvador pessoal, naquele momento do arrebatamento, você vai ficar nesta terra. E todos aqueles juízos, da qual a Bíblia também fala para aquela época futura, vão sobrevir você. E aí você não vai ter mais nenhuma única chance de se converter, de chegar a Deus
e ter um lugar com Ele no futuro. O único destino de todos aqueles que ficarem nesse momento na terra é o inferno, é o lago de fogo, é a separação eterna de Deus. E isso não desejamos para ninguém que está sentado aqui. Então, faça uso desses momentos e vê que o Senhor Jesus morreu por você, creia simplesmente nisso, e aí você também vai fazer parte dessa igreja que vai ser arrebatada. Muito bem, fechando esse parênteses, esse arrebatamento acontece então com o Senhor Jesus nos ares, o encontro com o Senhor. Ele aparece naquele momento como a estrela da manhã, a Bíblia chama isso assim. Ele tem esse nome porque o Senhor Jesus ali aparece antes do dia, antes daquilo que vai se desenrolar no futuro. E aí temos um corte, Apocalipse 4, capítulo 1, depois destas coisas, a igreja é arrebatada e agora acontecem coisas de novo na terra ligados a Israel. A igreja arrebatada vai estar com ele, vai aparecer diante do tribunal de Cristo e cada um individualmente vai ser não julgado, mas sim avaliado, segundo ele tem feito aqui para o Senhor na terra. Vai acontecer um evento que chama-se as Bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, uma festa de casamento entre o Senhor Jesus e a sua igreja. É um símbolo que mostra a união íntima que os salvos da época da graça têm com Cristo. E estaremos para sempre com o Senhor e na casa do Pai. Deus agora não é mais juiz nosso, mas para todos aqueles que foram arrebatados, Ele é o nosso Pai. E estaremos na sua casa. Enquanto isso, na terra, se desenrola a última semana de Daniel 9, os últimos 7 anos, e vão ser 7 anos de tribulação e de grande tribulação. A Bíblia separa essas duas coisas. Esse período é separado em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Durante esse tempo, que também é chamado de a hora da tentação para todo o mundo, e principalmente, de novo, para a terra. E a terra, muitas vezes, na Bíblia, é uma expressão, principalmente nas profecias, se referindo a Israel. Isso eles sabem também, porque eles chamam a sua própria terra assim, Eretz Israel, que é a terra de Israel. E essa tentação, essa tribulação vai vir principalmente com foco neles, mas também para o mundo inteiro. Durante esse tempo, o evangelho do reino está sendo pregado por judeus, não mais por cristãos, como hoje o evangelho da graça. E apenas pessoas que nunca ouviram o evangelho da graça têm chance de aceitar o evangelho do reino para então entrar no reino milenar na terra. Como falei antes, quem ouviu o evangelho da graça hoje e não aceita, não tem chance. Deus mesmo vai mandar um espírito a estas pessoas para que creiam na mentira. Nessa época também o reino romano vai ser restabelecido, em Apocalipse 13, mostrado nos primeiros versículos, como uma besta que sai do mar, no meio dos povos, na simbologia de Apocalipse. E na metade daquela semana, e vai estabelecer uma aliança, essa primeira besta, esse líder do reino romano restabelecido, vai estabelecer uma aliança com um outro personagem, que em Apocalipse 13, na segunda parte, versículos 11 a 18, é chamado de a segunda besta, a besta que sai da terra. Novamente uma indicação que o anticristo tem que sair de Israel, ele tem que ser um judeu, inclusive do contrário, ninguém em Israel, nenhum judeu verdadeiro, aceitaria um não-judeu como Cristo. Para alguém se passar por Cristo para um judeu, como Messias,
ele tem que ser um judeu, porque tem que se encaixar nas profecias do Antigo Testamento. Muito bem, então os dois líderes vão fazer uma aliança. Essa besta da terra é então o anticristo. Essa aliança depois vai ser quebrada, etc. Mas então temos um líder político do reino romano restabelecido, um líder religioso em Israel, o anticristo, aquele que está no lugar de Cristo e também contra Cristo. Essa semana, ou esses 7 anos, são divididos em 3 anos e meio, chamados de tribulação. Durante essa primeira metade da semana, vão se desenrolar alguns juízos, que em Apocalipse são descritos como 7 selos, e também os juízos descritos ali em Apocalipse 6 a 8, como as 4 primeiras trombetas, também vão se desenrolar no meio até a metade desses 7 anos. Depois temos a grande tribulação, e ali acontecem várias coisas. Aquela aliança, de alguma maneira, é quebrada, porque não é mais observado aquilo que foi combinado naquela aliança. Outros 3 grandes juízos vão se desenrolar. Apocalipse descreve eles como trombetas, as últimas 3 trombetas, das quais saem os juízos das 7 taças, que também vão se cumprir nessa segunda metade, ou durante a grande tribulação. Até então, há também nesse tempo um restabelecimento do serviço a Deus formalmente no templo em Jerusalém. O templo que hoje está sendo preparado pelo Instituto do Templo, lá em Jerusalém, poderia ser até mesmo construído a qualquer momento, se for necessário. Muitos utensílios estão prontos, sacerdotes estão sendo treinados, levitas também. Então nada impede que seja restabelecido. E muita gente acha que é uma grande coisa. Só que esse templo que está sendo preparado hoje é o templo do anticristo. É ele que vai se sentar nesse templo, nessa segunda metade desses 7 anos, durante a época da grande tribulação, e se dizer a si mesmo sendo Deus. Isso acontece na segunda metade. O serviço de sacrifícios, etc., é abortado, não vai acontecer mais, e substituído pela máxima idolatria jamais vista em Israel. Nunca houve a idolatria como aquela que vai acontecer então. Já houve tempos de idolatria em Israel? Sim. Mas ali vai ser colocada uma estátua naquele templo, que se dizia ser o templo de Deus, representando o líder do reino romano, que é adorado como Deus, e o próprio anticristo também vai querer se sentar, ou vai se sentar no templo, querendo adoração para si, como sendo Deus. Então, o ser humano, em pessoa, se torna um ídolo naquele templo, naquela época futura. Haverá outros acontecimentos ali. Satanás é lançado na terra. Satanás, que agora é chamado de príncipe do ar, ele vai ter total liberdade de operar aqui na terra. E vocês podem imaginar o que isso vai desencadear. Que ele não vai ser bonzinho na terra, é óbvio. Ele sempre quer destruir tudo que vem de Deus. O anticristo se assenta no templo como Deus. O remanescente é duramente perseguido. Aqueles que entre os judeus de fato esperam pelo Messias são perseguidos de forma dura, drástica. E acontece ainda que o rei do sul, e nós já vimos anteriormente que o sul indica o Egito, ele vai atacar Israel. Isso tem por consequência que o rei do norte, e o norte a partir de Israel, hoje é Síria, mas se você olha no passado, era Síria com países vizinhos, que era o reino assírio, e o império assírio
embarcava terras, países até na Ásia Central. Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão. Esses países faziam parte do Império Assírio. Uma parte do Iraque, uma parte do Irã. Muito bem. Esse rei do norte, Síria ou Assíria, ele vai fazer guerra então contra o Egito, porque ele não quer perder a sua influência, não porque ele é tão bonzinho que ele quer salvar Israel. Mas para fazer guerra contra o Egito, necessariamente, vindo do norte, ele tem que passar pela terra de Israel. Geografia não permite outra coisa. E ele vai vencer esse rei do sul, o Egito. E ele tem um apoio por um outro personagem que a Bíblia chama de o rei do extremo norte. E quando você olha do mapa de Israel, principalmente do Jerusalém para o norte, qual país tem ali? Rússia. O extremo norte a partir de Israel é Rússia. Então, uma vez tendo entendido que na Bíblia o ponto central da geografia é Israel, também não precisamos pensar muito quem é o rei do extremo norte. Isso é também apoiado por algumas expressões que temos, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 38, onde é mencionado Rosh, Gog e Magog, sendo que Rosh em hebraico significa também cabeça, por isso algumas Bíblias não trazem isso como um nome próprio, mas também era a designação antiga, em hebraico antigo, para a Rússia. Então, as coisas fecham. E esse rei do extremo norte, ele dá apoio à Síria nesta guerra contra o Egito. Não se envolve ainda diretamente na guerra. E a seguir, ele vence então, esse rei do norte, ele vence o Egito. Enquanto isso, entra em cena uma aliança ocidental, liderada por aquele reino romano restabelecido, portanto, países provavelmente europeus. Não conseguimos afirmar a partir das profecias quais países exatamente que são, mas alguma coisa que pertence hoje à União Europeia. Isso é talvez uma afirmação certa. Só não podemos dizer se essa União Europeia, naquele momento, vai ter o mesmo formato de hoje. O Brexit mostrou que isso pode mudar, que a composição não é uma constante. Muito bem, e essa aliança ocidental, ligada por Roma, vai chegar a Israel, porque não querem permitir a influência do rei do norte e do extremo norte, da Rússia, no caso. E aí acontece que aquele rei do norte, Síria, que havia vencido no Egito, ouve, obviamente, ele toma toma conhecimento desse fato, e ele volta então do Egito, novamente indo em direção norte, para combater aqueles exércitos que vêm do ocidente da Europa. E em outras passagens, a Bíblia nos mostra que também reis do Oriente estão vindo, portanto, reis ou domínios além do antigo Império Assírico. E ali nós temos no mapa a China, já em existência também naquela época. Então, muito provavelmente, não vou dizer com exatidão é a China, mas muito provavelmente esses reis do extremo Oriente é a China. E eles todos, esses exércitos todos, então, se juntam naquele lugar que a Bíblia chama de Armagedon, ou conhecido também como Megido, que é um lugar mais ou menos plano na área da terra de Israel. Porque a grande maioria desse país é ocupado por montanhas, não tem espaço para tanto exército ali. E eles, então, chegam também e a batalha de Armagedon acontece. E, em paralelo, acontece uma outra coisa. A Babilônia espiritual, lembra arrebatamento?
tinha apenas pessoas salvas, crentes que foram arrebatadas, ficaram outras. Essas outras não deixaram de ser religiosos. Eles continuam tendo as suas denominações, os seus nomes, e vão se juntar como uma igreja cristã, mas sem Cristo. Isso também nós vemos se preparando hoje em dia. E a Bíblia chama eles de Babilônia, utilizando-se da antiga Babilônia como uma figura para descrever aquela junção religiosa no futuro. Ou também Apocalipse chama essa Babilônia, ou a grande prostituta, enfim, a falsa igreja, e ela também vai ser destruída naqueles momentos. Tudo isso nesses 7 anos, e principalmente nos últimos 3 anos e meio. E esses últimos 3 anos e meio da grande tribulação, vamos ainda vendo um pouco com um pouquinho mais de detalhes. Aí haverá alguns outros eventos que marcam o fim dessa grande tribulação, quando finalmente, então, Cristo volta. E a Bíblia afirma em 2 passagens, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, que essa volta do Messias ou do Cristo acontece acompanhado por todos os seus santos. Ele volta como o sol da justiça, não mais como a estrela da manhã. Porque agora, quando ele vem até a terra, o dia, a Bíblia chama esse período de dia, começa. Onde Cristo está presente na terra, pessoalmente. E para que ele pode voltar com todos os seus santos, e essa volta de Cristo, a Bíblia, nós chamamos muitas vezes a segunda vinda de Cristo, necessariamente tem que ter acontecido o arrebatamento antes em algum momento. Porque do contrário, não todos os seus santos estariam com ele, vindo com ele. Que não diz ali que eles estão na terra e ele vem para se juntar com eles. Não, eles vêm juntamente com ele. Só a presença de Cristo, a besta romana, aquele líder do reino romano restabelecido, o líder político daquela União Ocidental, ele vai ser preso. Cristo extermina ele mesmo, também o rei do norte, a Síria. E as 2 bestas mencionadas em Apocalipse 13, portanto, o líder político do reino romano restabelecido, bem como o anticristo, o líder religioso de Israel, eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. E o restante do exército do rei do norte, da Síria, portanto, vai ser morto por Cristo mesmo. E eu disse antes que eles vão ter o apoio do rei do extremo norte. Também essas coisas estão se preparando hoje, porque quem apoia a Síria hoje, por exemplo, há décadas, quem é? A Rússia. Também vão acontecer alguns outros julgamentos de povos vizinhos de Israel, que em parte hoje nem estão mais vivendo ali, aparentemente. Ninguém sabe, por exemplo, quem que são os edomitas hoje. A gente sabe onde que era a área geográfica deles. Lá na Jordânia. Do outro lado do Mar Morto. Mas quem que são aquelas pessoas? Quem na Jordânia é um edomita? Quem é um amonita? Não se sabe. Mas vão acontecer. Vão estar lá e Cristo vai julgar eles. Depois disso, ele vai estabelecer o seu reino, então, aqui na terra, e alguns desses julgamentos mencionados aqui já acontecem logo no início do estabelecimento desse reino. O reino milenar não é um ponto no tempo onde, de repente, de noite para dia, tem paz na terra. Mas vai ter ainda um período, alguns dias, onde haverá outros juízos, outros julgamentos. E aí, vou parar com esses detalhes, porque senão o Ricardo vai ficar chateado. Outros eventos futuros ali.
no final da grande tribulação. O reino milenar começou, mas ainda há então um período de 75 dias de guerras e juízos. E aí acontece que agora que o aliado perdeu a guerra e a aliança ocidental foi destruída, os reis do Oriente também, não sobrou mais inimigo. Agora é o momento que eu posso vir com os meus tanques para Israel. Provavelmente vão ser mais novos do que os T-55 de agora. Mas muito bem, aí a Rússia vem finalmente com outros aliados, eles entram em guerra contra Israel e Cristo, já que é só isso que sobrou. Os outros inimigos todos fracos. Agora é a nossa chance, eles vão pensar. Ezequiel 38 e 39, eles vão ser julgados também pelo próprio Deus. Acontece, segundo Mateus 25, 31 a 46, ainda o juízo sobre as demais nações, aquele juízo que separa entre ovelhas e bodes. E a massa das 10 tribos volta à terra de Israel. Por que eu digo a massa? Porque de todos os tribos hoje tem gente, mesmo que indivíduos poucos, em Israel. Você vai achar gente da tribo de Dan em Israel, por exemplo. Muito bem, mas a grande massa dessas 10 tribos que foram levados para o cativeiro na Síria, eles vão voltar no início do reino milenar. Até lá, a grande maioria dos judeus são das tribos de Judá e Benjamim e levitas. Depois Satanás é preso também durante 1000 anos. E se antes ele foi lançado na terra, podendo fazer toda essa bagunça, então ele está preso e não pode mais agir nesta terra. Vai ser o reino de paz do Senhor Jesus como Messias, e ele também vai ser sacerdote em uma pessoa. Ele vai unir o sacerdócio e o reinado em uma pessoa só. Ele mesmo vai edificar o templo em Jerusalém, não mais aquele templo do anticristo, mas ele vai construir o seu templo, e o governo do mundo então sai de lá em total justiça, como nunca houve na terra. Finalmente, todas as promessas que Deus tem feito para Israel se cumprem, e haverá aqui na terra então bênção por 1000 anos. Mas você e eu, que pertencemos aos salvos da época da graça, que pertencemos àquele corpo celestial, à igreja, que foi arrebatado antes desses juízos todos, no arrebatamento. Isso é algo maravilhoso. Deus preserva a igreja desses acontecimentos, não são para ela, não faz sentido nenhum de a igreja supostamente passar pela tribulação, que a tribulação é pensada da parte de Deus, não para a igreja, o corpo celestial, mas sim para Israel, o povo terrestre. Tem a ver com a terra. Então, 1000 anos de bênçãos aqui. Mas você e eu estaremos fazendo parte disso tudo. Estamos vindo com o Senhor Jesus, que vem com todos os seus santos. E por isso também é interessante sabermos alguma coisa desses eventos proféticos que podem nos estimular mais ainda de esperarmos pela vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento e também pela volta dele até a terra para reinar aqui em poder e grande glória. Justamente aqui onde Cristo foi crucificado, onde ele foi rejeitado, onde ninguém o queria, onde ele foi posto numa sepultura, onde foi mentido a respeito de sua morte para que ninguém soubesse que ele ressuscitou, onde ele é rejeitado até hoje. Nesse cenário, nós vamos estar juntamente com ele, assistindo a sua glorificação e fazendo parte disso. Depois do reino milenar, acontecem algumas coisas no finalzinho desse reino.
Satanás, que estava preso agora durante 1000 anos, ele vai ser solto outra vez, por um breve tempo, e novamente ele engana as nações. O ser humano, mesmo depois de 1000 anos de reinado em paz e justiça, sob o melhor governo que poderia haver neste mundo, não mudou. O coração do ser humano é corrupto, é pecaminoso, é ruim em sua raiz. E Satanás consegue enganar as nações. E eles novamente se revoltam contra Cristo e contra Israel. Apocalipse 20, chamado igualzinho lá em Ezequiel, de Gog e Magog, embora dois acontecimentos separados por 1000 anos de espaço de tempo. Talvez novamente liderado pela Rússia, e por isso os mesmos nomes. Não sabemos, a Bíblia não nos fala isso exatamente. Mas a gente vê que, sob a liderança de Satanás, eles atacam Israel e Cristo, e eles são destruídos não por uma guerra, não por uma batalha, mas pela direta intervenção divina. Depois disso ainda há o juízo do grande trono branco, onde Cristo é o juiz. E lembra que eu falei que aqueles que não são filhos de Deus, que não aceitaram a Cristo hoje, eles vão passar por essas épocas, não vão ter chance mais de serem salvos. Esses vão aparecer no grande trono branco. E aquele que hoje quer ser teu salvador, aquela mesma pessoa que te oferece graça, que quer ser aquele que te preserva de todos esses eventos, ele então, naquele momento, vai ser teu juiz, se você não o aceitar. E ali, naquele grande trono branco, haverá um único julgamento, uma sentença única para todo mundo. O juiz Cristo, ele vai olhar em figura nos livros e ele vai expressar a condenação, que é o lago de fogo, a eterna separação de Deus. Depois desse evento, ainda haverá uma coisa descrita em 2 Pedro 3,10. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E quem esteve há alguns anos atrás em Curitiba na conferência, se lembra ainda desse capítulo. Foi um estudo que fizemos lá e vimos ali como Deus vai destruir aquilo que nós vemos agora em fogo, um juízo, não como o dilúvio em água, mas um juízo em fogo. E aí vai ter novos céus e nova terra. Todas as coisas que lhe estiveram sujeitas, todas as coisas estarão sujeitas a Cristo. Então também o mesmo Filho, o mesmo Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nesses novos céus e nessa nova terra, entram todos aqueles que não se deixaram enganar por Satanás, saindo do milênio, entrando ali então, e também os crentes da época da graça, a igreja, terá a sua parte ali, contudo, distinto de todas as demais pessoas. A igreja sempre, para toda a eternidade, terá um lugar muito mais próximo, mais íntimo do coração do Senhor Jesus. Ele amou a sua igreja ao ponto de se dar a si mesmo por ela, de comprar ela com o seu precioso sangue. E desejamos que todos presentes aqui estejam fazendo parte dessa igreja. Hoje ainda é um dia de graça, faça uso desse dia. Muito obrigado.